Olá, poetas e poetisas deste imenso Brasil. Quero convidar a todos a apreciar essa obra de arte feita de muitas mãos, com as ferramentas dos artistas do nosso Brasil inteiro, no mote de minha autoria, hoje, que diz: a caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Uma gratidão pelo dom que Deus nos concede de fazer e sustentar a poesia em literatura de cordel. Por isso eu convido a você a apreciar, tirar um tempinho para valorizar cada ferramenta que Deus nos concede. E desde já desejo uma boa leitura, uma boa escuta dos versos e das glosas enviadas deste mote de hoje. Um abraço fraterno deste que vos fala, Vivaldo Araújo, de São João do Sabugi, Rio Grande do Norte. A caneta traduz toda emoção. No papel, o poeta faz história. Cada verso constrói sua memória, traz ao mundo o que tem no coração. Do seu peito renasce a inspiração, qual a chuva na terra feito orvalho. E de versos em versos, qual retalho, vai traçando na vida sua meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. O poeta revela seu valor toda vez que rascunha no papel cada verso que é feito no cordel e na rima confirma seu labor. Cada verso transmite o seu amor, segue firme e não pega outro atalho. Para não ser traído em ato falho, traz seu foco em seguir na linha reta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Mote gloso Vivaldo Araújo, da Academia Sabugense de Letras e Artes, São João do Sabugi, Rio Grande do Norte. O operário com prego e com martelo deixa firme a parede de uma casa. Numa tela, um artista logo arrasa ao fazer com pincel belo castelo. Quem escreve tem dom rico e singelo de colher belos versos com orvalho. Vê a fé bem mais forte que um atalho, pois levar paz e bem é sua meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Poetisa Mel, da Academia Catarinense de Cordel. O poeta precisa do cordel ou do livro que fica em nossa história? Pensa e colhe as ideias da memória, se valendo da tinta e do papel. Faz da rima o seu rumo mais fiel, molda o verso retalho por retalho, sem deixar no seu plano ponto falho. Sua escrita se firma e se projeta, a caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Glosa de José Dantas, de Pombal, Paraíba. Poesia conduz novas jornadas, vem brotando extensão com emoção, e se tornam sementes de expressão. As palavras no peito são guardadas, a escrever muitas vidas são narradas. O poema transforma-se em retalhos, e na escrita narrando todo atalho, com saber exprimindo sua meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Roseli Farias Roque, Coimbra, Portugal. Um poeta, ao escrever, sente prazer e consegue deixar para a humanidade os registros que importam de verdade, emoções e memórias do viver. Diversas gerações poderão ver que os rabiscos dos versos são orvalho, se entrelaçam igual coxa em retalho, pois tocar corações é sua meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Rosa Chaves, de Apodi, Rio Grande do Norte. No papel eu registro meu talento. Através de uma estrofe bem escrita, a caneta não falha e me acredita escrever o meu verso no momento. Cada um tem papel de um instrumento que me fazem seguir sem atrapalho, escrevendo sem ter um embaralho da maneira mais pura e mais correta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Normando Cordeiro. Desde cedo aprendi a escrever, e
depois comecei a fazer rima. E por isso eu tenho muita estima. Eu defendo em rima que fazer. Seja sério ou apenas por prazer. Risque reto, quem sabe faz atalho. Atenção para não ter um ato falho. Não precisa na vida ser profeta. A caneta e papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Glosa Geraldo Cardoso, UBT, Aperibé, Rio de Janeiro. Escrever é um ato de valor. Vai trazer mais saber para sua vida. Rabiscar com caneta colorida e criar um romance sobre amor. Se tiver o papel, a bela cor, você faz um poema sem atalho. Para pintar, para trançar, jogar baralho, desenhado também na linha reta, a caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Antônio Santa Rosa, de Apodi, Rio Grande do Norte. Bom trabalho que gosto de fazer é poder ter papel e uma caneta, ver a larva virando borboleta, ver a vida na terra acontecer, ter a grande alegria de viver, poetar na manhã cheia de orvalho, contemplar a dureza do carvalho, tendo o amor como fonte predileta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Marli Emerick Ferreira, da Academia Catarinense de Cordel. Quando chega a inspiração tão ligeira, o poeta transforma em poesia e traduz sentimentos com magia, que brotam da alma pura e verdadeira. Sua voz ganha forma a vida inteira, cada verso revela um novo atalho, e a palavra se torna um agasalho. Com a pena, constrói rima completa. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Silvana Bextivo, São João do Itaperiú, Santa Catarina. Mesmo estando na era digital, para escrever poesia de cordel, o papel cumpre ainda o seu papel e a caneta outra peça essencial. Preservando essa dupla original, ele segue o caminho sem atalho. Celular é somente um quebra-galho que ele faz seu rascunho, mas deleta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. João Fontinelli. Escrever é tarefa valorosa que dá luz, existência ao pensamento. Labutando a palavra com talento, o poeta de forma tão honrosa, no papel deixa a rima primorosa, que a caneta grafou sem ato falho, sem contar com tropeço ou embaralho, une encanto e prazer na dose certa. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Elma Cunha, Mossoró, Rio Grande do Norte. Apesar de existir o celular, o poeta dos dois não abre mão, a caneta e papel na construção do cordel é difícil de faltar. Escrever para depois observar, enxugando direito o que for falho. Hoje em dia é chamado quebra-galho, mas não deve isentar de sua meta. A caneta e papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Valba Lopes. Serralheiro trabalha com a solda, na colher o pedreiro faz parede, pescador vai ao mar lançando a rede, jardineiro com foice faz a polda, o dentista na boca o dente molda, junto ao peito a viola eu me agasalho, escrever e cantar não me atrapalho, oração e na rima me completa, a caneta e o papel para o poeta, são nas mãos ferramenta de trabalho. Patrício Fernandes, Parnamirim RN. A viola é também um complemento para quem canta repente e faz cordel. São recursos do nosso menestrel, tem usado mostrando seu talento. Na bancada tem como um instrumento, no meu caso tem sido um quebra-galho. Eu escrevo, não tenho ponto falho, pois faz parte também da minha meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho.
Vilmar de Souza, Manaus, Amazonas. O poeta se põe a versejar, no papel manifesta inspiração. Seu talento dá voz à criação, faz o sonho no verso se expressar, e com a arte vai a vida recriar, com a pena cinzela, talho a talho. Pela métrica segue sem atalho, seu ofício conduz à nobre meta, a caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Bento Salles, Manaus, Amazonas. Uma história preciso lhe contar, só consigo escrever no digital, pois eu tenho um problema visual que já não me permite registrar. Da caneta somente vou guardar seu valor, que é para mim um agasalho. Tenha calma, porque não me atrapalho, e jamais pensarei sou incompleta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Mônica Anjos, de Lagoa da Canoa, Alagoas. Na cabeça, uma ideia se apresenta. Pensamento que logo quero expor. São lembranças que restam de um amor. A saudade que muito me acalenta. É tão forte que às vezes me atormenta. Outras vezes parece ser orvalho. Do papel e caneta então me valho. Sigo firme buscando a minha meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramenta de trabalho. Lefinha Santos, de Caicó, Rio Grande do Norte. A caneta na mão obedecendo tudo quanto o poeta quer dizer, o papel já começa a receber as palavras que vão aparecendo. Vão os dois no trabalho se entendendo, sem haver no serviço um atrapalho, pois poeta faz tudo sem atalho, está sempre cumprindo sua meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Eu desmediro. A caneta é para mim a peça exata no alicerce da minha construção, pois a tinta que sai com emoção faz eu ser nisso tudo intensa e grata. Minha escrita não é tão magnata, mas me dá o direito e quebra o galho para fazer uma estrofe sem empalho e mostrar para o mundo minha meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Nena Gonçalves, de São João do Tigre, Paraíba. Para o pedreiro a colher não se dispensa, o garçom se contenta em nos servir, jardineiro se ocupa de carpir, serralheiro trabalha com a prensa, jornalista produz para ter imprensa, jogador perde a vida no baralho, um lobista se ocupa em quebrar galho, na palavra se apega um bom profeta, a caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. Mote Vivaldo Araújo, Edson de Paiva, Rafael Godeiro, RN. Feito enxada nas mãos do agricultor, igual carro para quem é motorista, com mais artes nas mãos de cada artista, feito giz, lápis para o professor, um troféu para um grande vencedor, como carta para quem joga baralho, um tecido para coxa de retalho, cada qual cumpre bem a sua meta, a caneta e o papel para o poeta, são nas mãos ferramentas de trabalho. Adailza Pereira, poetisa camponesa de Serra Talhada, Pernambuco. Cada um possui uma função que consegue fazer ele crescer. Uma para soltar tinta e escrever, outra vem para fazer recepção. Com as duas, poeta ganha o pão. Seja inverno, sol quente ou com orvalho, no seu ato correto, até no falho, ele luta e consegue sua meta. A caneta e o papel para o poeta são nas mãos ferramentas de trabalho. João Ferreira. E a você que apreciou com atenção, com carinho, os versos feitos pelos poetas nas suas mais diversas e distantes cidades, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu tempo. Um abraço fraterno deste
que te agradece. Vivaldo Araújo, de São João do Sabugi, do Rio Grande do Norte.